Olá, sejam bem-vindos ao seminário. Hoje nós vamos conversar sobre as tecnologias emergentes que vão impactar consideravelmente a indústria nos próximos anos. E quem vai falar aqui conosco é o líder de estratégia da empresa de consultoria Accenture, Paulo Ossamo. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado, Mayara. Uma satisfação estar aqui. Paulo, antes da gente começar, vou pedir para você falar um pouquinho da sua formação, estratégia e relação com a tecnologia para os nossos alunos te conhecerem melhor. Não, legal. Bom, meu nome é Paulo Ossamo, eu já trabalho com tecnologia há 25 anos. Eu trabalho numa empresa chamada Accenture, é uma empresa que presta serviços de consultoria em tecnologia. Minha formação é interessante porque eu comecei em administração de empresas e por gostar de tecnologia, pela curiosidade, eu acabei entrando nesse mundo e acabei nunca mais saindo. Então, assim, eu gosto muito do assunto, eu me divirto com o assunto, eu realmente aprendo de forma natural com o assunto. Então, é algo que eu gosto de falar e de realmente atuar. O meu papel hoje na empresa, na verdade, eu tenho dois papéis. Um papel que é muito voltado a resolver problemas de tecnologia nas empresas, como é que a tecnologia vai impactar o futuro dessas empresas, né? E eu também tenho um papel que é o papel de inovação, um papel de entender quais tecnologias a gente tem que prestar atenção e principalmente quais são as tecnologias que a gente não tem que prestar atenção, porque o que mais tem são tecnologias que surgem todos os dias e a velocidade com que essas mudanças ocorrem, tá? A gente vai fazer aqui o trabalho dessa apresentação em duas partes. Tá? A primeira parte, preparei aqui um conjunto de slides para ilustrar para vocês um estudo que a gente faz todo ano, que fala sobre as tendências que estão acontecendo no mundo, mas são tendências que não que a gente tenta adivinhar ou com a bola de cristal ficar achando o que vai acontecer. São tendências que a gente faz pesquisas e conversa com vários executivos ao redor do mundo para poder entender que investimentos eles estão fazendo e aí sim a gente sabe, dados os investimentos, quais são as tendências de verdade para onde o mundo está caminhando. Tá? Então são duas partes, essa primeira parte é a parte da apresentação, a segunda é um convite que eu faço para vocês, eu vou deixar o link no final da apresentação, que é o estudo completo, né? Vocês vão ver que a gente faz isso há mais de 10 anos já, e cada ano tem uma evolução diferente e este ano é a apresentação que a gente vai falar daqui a pouco dessas tendências. Tá? Então, para começar, a gente preparou um vídeo aqui mais de aquecimento, tá? Mas é importante vocês saberem que a ideia é que seja um processo interativo, então vocês podem fazer perguntas, a Mayara vai estar me ajudando aqui com as perguntas que forem surgindo durante a apresentação e aí a gente vai tentando responder e vamos conversando ao longo dela. Tá ok? Então vamos para o vídeo. Quando a tecnologia liberta o potencial de empresas inteligentes, a vida das pessoas muda e melhora. As relações entre consumidores, empresas e parceiros se transformam. E pela primeira vez, essa troca acontece numa via de mão dupla. Integração, conexão, confiança. Mais do que tendências, transformações aplicadas hoje. Inteligência artificial cidadã, realidade estendida, veracidade de dados, empresa sem atrito, a internet do pensamento. A empresa inteligente transforma a sociedade. A sociedade transforma a empresa inteligente. É assim que os executivos reunidos nesta sala, na Bahia, redefinirão suas empresas. Legal, eu aproveitei um vídeo, essa apresentação eu faço normalmente para grandes executivos das empresas, CEOs, diretores, e esse foi um evento que nós fizemos na Bahia, um evento que a gente faz anualmente lá. Então, o que tem de mais recente em relação ao que os executivos do Brasil estão preocupados, o que eles estão focando, é os assuntos que a gente vai falar hoje. Tá? Deixa eu avançar aqui um slide. Acho que foi uma a mais aqui, deixa eu voltar. Quando a gente fala da ascensão da empresa inteligente, que é o assunto de hoje, se vocês olharem pelos slides aí, na verdade, o que acontece hoje é que existe uma grande preocupação, né, muitos desafios com essa transformação digital, que envolve a preocupação dos empregos, se por exemplo, a inteligência artificial vai substituir ou não
os empregos das pessoas. Né? Se vocês olharem ali de novo, também tem coisas relacionadas à falta de conhecimentos, a inteligência descentralizada, mudanças culturais. Né? E você vê que existe realmente um impacto que tem por trás disso, que é essas novas tecnologias, que ela traz, por exemplo, está em inglês ali, né? A inteligência artificial é a nova interface do usuário, né? O AI is the new UI. Quer dizer, cada vez mais a gente tem a inteligência artificial representando as empresas. Né? O que significa isso? Qual o impacto da inteligência artificial no dia a dia? E cada vez mais a gente tem operações inteligentes, a gente tem processos e empresas investindo em melhorar seus processos, seus atendimentos. Né? Mas por que está acontecendo agora, nesse momento, no nosso mundo? Por que está acontecendo esse tipo de impacto, esse tipo de transformação que a gente chama da transformação digital? Porque tem uma quantidade de dados enorme no mundo que a gente está acessando, modelos matemáticos cada vez mais acessíveis, e essas plataformas computacionais elas estão também mais baratas. Né? Então, quando você junta justamente novas tecnologias, você junta capacidade computacional, e você junta o custo para você poder processar esse tipo de coisa, é o que a gente fala que tem esse efeito combinatório de forças que acabam promovendo essa transformação digital, esse movimento que está acontecendo nesse momento. Tá? E na pesquisa que nós fizemos, deixa eu mostrar mais um aqui, quando a gente fala a gente olha as 5 tendências, né, se você olhar dos slides ali, cada uma dessas tendências, na verdade, foram uma pesquisa que nós fizemos, como eu já havia comentado, que a gente faz há mais de 10 anos, foram 25 países que a gente entrevista, entre eles o Brasil. A gente fala com 6.300 executivos, né, de diferentes indústrias. Né? E a conclusão deste ano é que realmente o foco é em cima dos avanços tecnológicos que vai melhorar realmente a forma com que as pessoas trabalham e como elas vivem. Né? Eu vou passar aqui com vocês rapidamente, são 5 tendências. Né? A primeira tendência tem a ver com a inteligência artificial, né? Não só na utilização dela, mas realmente como que a gente pode transformar a inteligência artificial numa inteligência mais responsável, visto que cada vez mais ela acaba sendo o canal de entrada das empresas, né? Você acaba ligando para as empresas, sendo atendido por uma inteligência artificial cada vez mais. A segunda tendência tem a ver com realidade estendida, né? Como é que você diminui essa distância entre o que é o físico e o virtual, e o que isso tem impactado as empresas e as pessoas ao redor disso. A terceira tem a ver com veracidade dos dados, que é qual a importância da confiança e a transparência dos dados hoje em dia. Né? A quarta tendência tem a ver com a empresa sem atrito, como é que você pode criar plataformas escaláveis e como que você pode criar parcerias, trabalhar no ecossistema para poder realmente viabilizar esse tipo de empresa. E por último, o que a gente chama da internet do pensamento, que é como você cria sistemas e ambientes distribuídos que realmente conseguem trabalhar de forma coordenada nesse novo modelo ou nesse novo processo de transformação da indústria. Tá? Então, avançando aqui, indo já para a primeira tendência, deixa eu só ver aqui, que é a IA responsável, né? E a inteligência artificial, acho que é interessante, no caso da IA responsável, da inteligência artificial responsável, porque apesar que pode parecer um negócio que é futurístico, de ciências, né, de filme, né, esse tipo de coisa, mas a verdade é que nós já somos um tanto, vamos dizer assim, viciados na inteligência artificial. Né? Por exemplo, eu estive no Google, há 6 meses atrás, no campus do Google, para entender um pouco dos investimentos que eles estão fazendo, como que eles estão trabalhando com isso. E você vê que, na verdade, cada pesquisa que a gente faz, cada procura que a gente faz, por trás do Google tem uma máquina de inteligência artificial, tem todo um algoritmo, né, vamos dizer assim, tem todo um processo de entendimento do que você quer buscar. Né? Vou dar um exemplo para vocês, eu achei bem interessante. Tem um time de beisebol, se não me engano, que chama Gigantes, né? Giants em inglês, os Gigantes. Se você faz a procura por gigantes na costa oeste americana, vê o time de beisebol. Se você faz a procura por gigantes na costa leste americana, vê o time de futebol americano. São 2 times diferentes com o mesmo nome. Né? Mas a máquina, ela interpretou que você mora em localidades diferentes e ela interpretou que você provavelmente tem a chance ou a busca que você está fazendo a respeito de um assunto ou de outro. Né? E se por acaso ela não reconhece que você está na costa oeste ou costa leste, ela traz informações de pessoas grandes, né? Vamos dizer assim. Então, acho que por trás desse raciocínio de tentar adivinhar ou de tentar prever,
tem todo, vamos dizer assim, modelos matemáticos, tem toda uma máquina, um ambiente que tenta reproduzir esse tipo de coisa e tentar ajudar o ser humano, né? Então, tem toda essa discussão se a inteligência artificial é algo que vai substituir o ser humano ou ela vem para complementar o ser humano, né? É um pouco da distinção que eu normalmente brinco. A gente está falando da inteligência artificial no modelo do Exterminador do Futuro, em que ela vem e domina a Terra, ou está falando da inteligência artificial do Homem de Ferro, né? Como que ele chama? Jarbas, né? Que ajuda o Homem de Ferro a fazer tudo o que ele consegue fazer, porque a máquina está lá para suportar ele. E a verdade é que a inteligência artificial está muito mais para o cenário 2, que é o cenário do suporte, de transformar o humano no super-humano. Tá legal? Então, avançando aqui, se vocês olharem o slide, né, realmente a inteligência artificial ela está, de fato, amplamente difundida, né? Hoje em dia, a dificuldade não é tanto você trabalhar com a inteligência artificial, é muito mais treinar, ensinar a inteligência artificial. Tá? Ela, cada vez mais ela está dentro das empresas, né? E aí eu tenho uma história interessante, ou uma estatística interessante, é que nos próximos 4 ou 5 anos, acho que 80% dos processos de todas as empresas, eles vão ser automatizados. O que significa isso? Um processo que você faz, por exemplo, um pedido de crédito num banco, um empréstimo, né? Hoje ele tem um processo muito manual, passa por várias pessoas. Já existe tecnologia e as grandes empresas já estão investindo para automatizar esse processo, para deixar ele mais fluido, para deixar ele mais dinâmico, né? E por que eles fazem isso? Por 2 razões. Uma, para reduzir os custos, porque a tecnologia permite você ter menos pessoas durante o processo, mas, na verdade, também ela ajuda a ser mais eficiente, porque quando você agora vai abrir um pedido de empréstimo, o processo fica mais rápido, ele fica mais dinâmico, né? E hoje, no mundo digital, quando você faz o pedido pelo celular, você quer a resposta na hora, você não quer ter que esperar uma semana para saber se o processo foi aprovado ou não, né? Isso vocês já veem no dia a dia, por exemplo, no atendimento em call centers. A maioria das pessoas não ligam mais para a central de atendimento. As pessoas fazem via chat, né? Tentam falar via chat para não ter que ficar esperando. E, na verdade, do outro lado, na maioria das vezes, não tem mais um ser humano. Já está o robô, uma máquina, respondendo para você. Porque ela sabe quais são as perguntas padrões, ela sabe quais são as respostas. Então, o processo fica muito mais fluido, né? É claro que tem muito para avançar ainda, mas é o que acontece já hoje em dia. E o que é interessante, a história que eu tenho para contar, é que em 97, quer dizer, você vê que já não faz tanto tempo assim, se não me engano, 97 foi quando teve uma máquina que chamava, uma máquina da IBM, que ela ganhou no xadrez de um campeão mundial de xadrez que chamava Kasparov, né? Isso foi em 97. E naquela época, eles tinham que programar o xadrez, as peças, os movimentos, né? E era um conjunto de programações para poder adivinhar ou poder ganhar desse mestre. E a máquina conseguiu ganhar do ser humano naquela época. Praticamente 20 anos depois, em 2017, quer dizer, faz pouco tempo, há 2 anos atrás, existe um outro xadrez que a gente fala que é o xadrez chinês, ele chama Go, né? É um xadrez que na Ásia se joga muito. Você já deve ter visto aquelas pecinhas pretas, redondinhas, preto no branco, né? Que você fica brincando com o tabuleiro. E é um jogo que ele é muito interessante, eu não sei jogar, sinceramente, mas é um jogo muito interessante pelo que eu vi, pelo que me contaram, porque é um jogo que você joga de forma meio intuitiva, porque você tem que ir prevendo e tentando conquistar o tabuleiro. Ele não é tão fixo quanto o xadrez, que tem o bispo que anda de um jeito, o cavalo de outro, ele é mais aberto, né? E o desafio era como é que você conseguia treinar uma máquina a jogar Go, que, só para vocês terem uma ideia, acho que eu tenho os números aqui, o xadrez é uma combinação de, imagina um número 10 elevado a 100 vezes, de complexidade de possíveis combinações. O Go, ele é um número de 10 elevado a 300. Praticamente, se você for numa praia de São Paulo, ou do Rio, lá do Brasil, é a quantidade de grãos de areia que existe numa praia. Pra vocês terem uma ideia da quantidade de combinações possíveis para se jogar Go, né? Inclusive, tem para quem assiste Netflix, né, tem um filme que chama AlphaGo, que fala dessa história. Tá? É bem interessante, se vocês puderem assistir, vocês vão ver como é legal. Como é que eles treinaram a máquina para jogar de forma intuitiva contra o ser humano. Mas o interessante é o seguinte, eles criaram essa máquina, chamava DeepMind, a Google comprou esse DeepMind, essa máquina, esse software, e ela treinou essa máquina, pegou, se não me engano aqui, acho que eu tenho os números, pegou...
acho que foram 10 mil jogos humanos. Pegaram 10 mil jogos dos maiores mestres para treinar a máquina, né? Só que o teste da máquina, né, porque a máquina de inteligência artificial, ela aprende aqueles 10 mil jogos, mas ela precisa aprender mais. O teste real não foram os 10 mil jogos. Eles pegaram uma segunda máquina, também com 10 mil jogos, e botaram uma para jogar com a outra 160 mil vezes. E aí sim, essa máquina treinada 160 mil vezes, que ela estava preparada para jogar contra o humano. Nesse documentário do Netflix mostra a máquina jogando, foi na Coreia, se não me engano, jogando com vários campeões mundiais, e esse coreano era o mestre de todos os mestres do Go, e todo mundo achava que ia ser 5-0 para o coreano. E na verdade ele perdeu o primeiro jogo, perdeu o segundo jogo, perdeu o terceiro jogo. No quarto jogo a máquina deu uma confusão ali, deu uma pane, aí ele ganhou o quarto jogo, mas no fim foi 4-1 e a máquina ganhou dele, e foi um acontecimento histórico, né? E de verdade, de lá para cá, inclusive o pessoal do DeepMind pararam de fazer esse tipo de coisa e estão investindo em outras atividades, mas realmente foi um significado muito importante para a humanidade, no sentido de ter uma máquina que aprende a jogar um jogo milenar, que é de forma muito intuitiva, e ganhar do ser humano, sem programação. Não tem linhas de código programando o que a máquina tem que fazer. Ela basicamente aprendeu tudo pelo processo de aprender os jogos humanos e depois jogando com o ser humano, tá? Só para fechar essa história, o desafio que eles estão agora querendo fazer é o seguinte: como é que eu pego essa máquina e pela mesma quantidade de horas que um ser humano joga, eu ponho para jogar com outro ser humano e realmente ver se ela ganha ou não, né? Porque aí tem uma desvantagem, a máquina ela pode aprender a jogar de forma muito mais rápida, né? Então eles estão avançando para isso também, tá ok? Então é só para ilustrar que isso já existe, a inteligência artificial é algo que já está no nosso dia a dia, nos carros autônomos, né? Cada vez mais os carros também estão sendo mais capazes de dirigir por eles mesmos. Mas o que a gente quer dizer, deixa eu avançar aqui, com uma inteligência artificial que ela realmente seja responsável, né? Pelo slide aqui, eu até trouxe um exemplo, isso aqui aconteceu, acho que há uns 5 anos atrás, uma das empresas de tecnologia lançou um chatbot, né, um robô de chats, para falar com os jogadores, né, online. E era justamente para poder colocar uma máquina para poder fazer o atendimento, tudo. E a máquina, ela começou bem, ela começou falando, bom dia, como que você está, etc. Depois de 24 horas, como vocês podem imaginar, para quem joga videogame aqui, sabe que essas salas de chat não são exatamente um local que as pessoas são educadas, né? Então a máquina, ela começou a aprender com isso, e ela começou a ficar viciada, vamos dizer assim, em gírias, ela começou a ficar preconceituosa, ela começou a ter um comportamento completamente desviado do que era o que era esperado por uma máquina que pudesse falar com adolescentes. Então essa empresa teve que derrubar essa máquina porque ela estava tomando já caminhos e fazendo coisas um pouco erradas ali no conceito do que ela deveria cumprir, né? Então é um exemplo de que cada vez mais uma vez, a máquina ela vai estar cada vez mais interagindo conosco, as empresas vão estar trabalhando com isso, e a gente precisa ter o ser humano, nós, ensinando as máquinas, né? Dizendo o que é o certo e o que é errado. Ela não sabe discernir o que é o certo e o errado, ela entende padrões. E, infelizmente, às vezes nos padrões, quando você pega padrões que um ser humano está interagindo, ela pode pegar vícios que não são exatamente o que deveria ser capturado. Ok? Então, avançando mais um aqui, também não vamos dizer assim, não quero ser o cavaleiro do apocalipse e dizer que as máquinas elas vão sempre tomar ações ruins ou que elas vão fazer coisas erradas e que a gente tem que estar sempre controlando elas. Na verdade, existem aplicações muito boas, né? Olha, aqui no slide eu trouxe três exemplos, né? Esse primeiro chama iPoly, já está há alguns anos no mercado. É muito legal porque esse aplicativo, vocês podem baixar no seu Android ou no seu celular, ele identifica pela foto o que a pessoa está vendo. Então, para a pessoa que tem deficiência visual, ela consegue dizer, por exemplo, se uma fruta ela está madura ou não está, se ela está pronta para comer, para escolher, se ela está na feira. Né? A pessoa não sabe ver isso. Então, a máquina consegue então identificar por reconhecimento de imagens e ajudar pessoas que têm deficiência visual. O segundo exemplo, esse WeBot, é tipo uma terapia online. Foi criado pelo pessoal da Universidade de Stanford, naquela época que os adolescentes estavam sofrendo todo um processo de, vamos dizer assim, taxas de suicídio crescendo, depressões, etc. E essa máquina veio para ajudar esse robozinho. E você pode conversar e falar, e ele vai te dando diagnóstico, vai te ajudando e vai te
vai te dando soluções e pontos de vista em relação à sua vida e vai aprendendo com isso também com outros adolescentes. E o terceiro caso aqui é um caso de agricultura de precisão, que usando drones, fazendo entendimento do tamanho da espiga de milho, sabendo se ela está doente, se ela não está, se está no momento de você aguar a planta ou não, tudo por reconhecimento da imagem, do vídeo. Então, isso já é aplicado hoje, diretamente, você consegue baixar aplicativos do seu celular, né, para fazer esse tipo de coisa. Então, já está aí, é uma realidade, e o que sobra para nós é qual é o nosso papel nessa história, tá certo? Então, na pesquisa que a gente fez, se você olhar aqui, pelo slide ali também, 82% dos brasileiros que nós entrevistamos concordam que realmente a inteligência artificial ela tem a capacidade de gerar um impacto enorme, né? Como se fosse um próprio ser humano. Então, todo mundo acredita que isso vai acontecer. Por outro lado, 77% dos entrevistados entendem que a inteligência artificial está avançando muito rápido, né? Muito mais rápido do que as empresas têm condições de acompanhar. Tá? Então, acho que esse é o desafio, porque as empresas sabem do potencial, sabem da vantagem que isso pode trazer, não só sob o ponto de vista de ter mais eficiência, de você poder gerar novos empregos, porque você vai precisar ter gente treinando essas máquinas, né? Mas ela não consegue, vamos dizer assim, capturar ou acelerar o suficiente, né? Então, por isso que eu acho que a gente está num momento muito importante das pessoas que estão se formando agora, de entrar nesse mercado e poder trabalhar com isso. E eu trouxe aqui um slide interessante, que ele mostra justamente qual que é, então, o que reside na intersecção de humano com a máquina, né? De um lado, você tem o humano, que é muito bom em criar, liderar, julgar, né, improvisar. E no outro extremo, você tem a máquina, que ela é, na verdade, muito boa em transacionar, né, fazer volumes, prever, porque ela consegue entender padrões, interagir, porque ela vai vendo um atrás do outro, ela vai interagindo com essa informação, e ela é muito boa de evoluir o que está lá, o que ela está concluindo, o que ela está vendo, né? E o que acontece é que a solução para isso é realmente você ter o que a gente chama dos relacionamentos colaborativos. A gente fala que é o intervalo perdido, né? Esse miolo, que a gente chama dos relacionamentos colaborativos, é o que vai ser o segredo para as empresas e para a sociedade resolver. Porque quando você consegue, as empresas que estão investindo hoje, em tentar entender qual é o papel do ser humano, o que você pega de melhor do ser humano, o que você pega de melhor das máquinas, e você de verdade consegue aplicar isso no seu dia a dia, essas são as empresas que vão estar dando o salto e tendo mais resultado no futuro, né? Então é importante o papel de vocês nessa história, vocês entenderem que cada vez mais não é um processo, a gente está fugindo do processo mais robotizado, mais manual, mais repetitivo, para ser um processo mais analítico, mais de interpretação, de entendimento, de direcionamento da máquina, né? Então vai ter cada vez mais demanda para esse tipo de serviço. Um exemplo que eu dou, na década de 70, na década de 80, talvez de 90, eu já não sei mais, foi tão rápido. Na década de 80 ou 90, quando foram criadas as planilhas eletrônicas, né? Na época era Supercalc, Lotus, hoje em dia a gente usa o Excel. Na época, todos os jornais do mundo falavam que os analistas financeiros iam perder seus empregos, né? A verdade é que hoje a gente tem 10 vezes mais analistas financeiros que naquela época, e todo mundo usando Excel, e todo mundo trabalhando com Excel, só que antigamente eles ficavam olhando papéis e comparando números, e hoje eles trabalham com macros, fazem planilhas super sofisticadas, quer dizer, exigiu um novo tipo de conhecimento para se trabalhar com a tecnologia. Então, com a inteligência artificial vai ser o mesmo caminho, tá certo? Então, vamos lá. Para fechar esse assunto, o que a gente tem aqui, né, nesse slide? Para nós é muito fácil discernir o que é certo e o que é errado. E para a máquina pode ser muito complicado. Ela não consegue saber o que é certo e errado, ela não consegue identificar padrões, né? Melhor, ela consegue identificar padrões em grandes volumes de dados, mas ela é muito difícil para ela poder entender o que é o padrão correto ou não, o que a gente gostaria de fazer. E o ser humano, por outro lado, ele é muito bom em surfar, vamos dizer assim, situações que há pouco ou nenhum dado, né, de forma intuitiva, e a máquina trabalha com os dados. Então, como é que você consegue combinar essas duas coisas? Eu acho que esse é o grande segredo dessa parte de você ter uma inteligência artificial cada vez mais presente, mas ela tem que ser responsável. A gente tem que saber guiar ela para o caminho correto. Ok? Mayara, alguma dúvida desse capítulo? Onde a gente Por enquanto ainda não, o então, pessoal está acompanhando para mandar. Tá legal. Então tá bom, gente. Então vamos para o próximo. Então, se vocês tiverem dúvida,
vão colocando, no final a gente pode responder também essas perguntas relacionadas à inteligência artificial. O próximo tem a ver com o que a gente chama da realidade estendida. Tá? Também pode ser que apareça algo, vamos dizer assim, coisa de ficção científica, coisa de futuro, mas a verdade é que já está sendo aplicado em ampla escala também essa questão da realidade estendida. Tá? Avançando aqui, olhando no slide, vocês vão ver que cada vez mais as tecnologias de realidade virtual, essas tecnologias de realidade aumentada, a ideia é que ela realmente diminua a distância entre as pessoas e as informações. Tá? E o exemplo que eu vou dar, fazendo referência ao Facebook, é interessante porque o Facebook, ele nasceu, tem os dados aqui, há mais ou menos 15 anos, nem parece, já faz 15 anos que o Facebook está aí, mas a verdade é que ele mudou a forma como a gente se relaciona. Né? Ele está amplamente difundido no nosso trabalho, na nossa vida. Para vocês terem ideia, algumas estatísticas aqui, algumas informações, em média, cada brasileiro acessa mais ou menos 40 vezes por dia alguma aplicação do Facebook. Estou falando do Facebook, Instagram, WhatsApp. A gente está falando de 2 bilhões de usuários por mês acessando, mandando informações do mundo inteiro. 20% desses acessos são via celular e 20% pela internet. Quer dizer, já tem um equilíbrio entre mexer, né, e estar conectado pelo celular versus pelo computador. Né? Mas definitivamente ele mudou a forma como a gente se comunica, como a gente interage, como a gente se preocupa em aparecer, né, e realmente mostrar o que a gente está fazendo ou deixando de fazer. Então tem criado outros problemas também culturais, né, faz parte, mas definitivamente o Facebook mudou a forma como a gente interage. E o Mark Zuckerberg, que é o presidente do Facebook, ele está investindo milhões e milhões, para não falar quase bilhões, $1 bilhão, no que ele chama dessa realidade estendida. Né? Ele comprou uma empresa que chama Oculus Rift, que é uma empresa especializada naqueles óculos, né, que você usa para poder se comunicar. E ele acredita que essa vai ser a forma de comunicação nos próximos anos. Então, ele acredita que realmente, nos próximos, talvez, 5 anos, no máximo 10 anos, boa parte da comunicação vai ser feita via um ambiente de realidade estendida. As reuniões, né, a interação que você pode ter com familiares e a relação que você vai ter com as pessoas. Então, ele está investindo muito dinheiro nisso. Não é só o Facebook que está investindo dinheiro nisso, a própria Amazon está colocando muito dinheiro também, Google, todas as grandes empresas de tecnologia estão investindo nisso porque é uma grande tendência e, de verdade, a forma de comunicar ela vai ter um outro patamar, né, que a gente vai sofrer nos próximos anos. Tá? Mas o que significa isso aplicado no dia a dia? Tá? Então, a gente tem um exemplo aqui que mostra, por exemplo, a Gap, que é uma empresa de produtos de roupa, né, e de moda, que ela começou a criar o que a gente chama como você vai vestir as roupas, né, provador virtual. O provador virtual, perfeito. Acho que a L'Oréal também fez a gente fez um sistema para eles que você pode fazer também a maquiagem também virtual, você olha, vai fazendo e olhando como é que fica as cores, a tonalidade. Então é uma forma de você usar dispositivos como celular ou espelhos e coisas do gênero para poder simular, né, o que vai ser a roupa e coisas parecidas. Força de campo conectada. A gente tem várias empresas que estão usando, por exemplo, áreas centralizadas e máquinas totalmente automatizadas, vamos colocar assim, que elas estão em campos, às vezes em minas de exploração de ferro, por exemplo, que tem uma máquina, tem um robô, e por ser um ambiente perigoso, a pessoa está lá operando centralmente, de forma segura, no local. Ou quando tem um desastre, isso já aconteceu também, num desastre que aconteceu num ambiente, as pessoas estão todas conectadas, centralizadas, ou as melhores pessoas, né, naquele assunto centralizadas atuando naquele desastre. Então, isso também já foi utilizado. E outras funções que a gente vê no dia a dia. Tá? Para vocês terem ideia, nós, lá como empresa onde eu trabalho na Accenture, a gente comprou uma empresa que chama Mac Envision. A Mac Envision é a empresa que faz os efeitos especiais daquele seriado Guerra dos Tronos, né, do Game of Thrones. E faz também do Perdidos no Espaço, tem vários filmes que eles fazem. E a gente, na verdade, adquiriu essa empresa porque a gente acredita que os próximos anos a demanda pelos serviços e projetos e trabalhos para você montar ambientes virtuais, ela vai ser cada vez maior, para que você possa utilizar isso. Vou dar um exemplo. Eu estava olhando o Walmart, né, que é uma rede mundial de varejo. Quando tem o Black Friday, inclusive vai ser agora, né, o Black Friday aqui no Brasil, acho que não sei se nos Estados Unidos acho que é uma data diferente.
você olha a quantidade de pessoas que trabalham nas lojas, eles têm uma rotatividade muito alta. 50% das pessoas que estão na loja nunca passaram por um evento de Black Friday, né? Então, eles estão agora fazendo treinamento desses funcionários de forma virtual. Então, eles fazem toda a simulação deles passeando nas lojas, fazendo a organização e, de repente, abre as portas e começa a entrar gente e aquela confusão e eles têm que sair daquela confusão e conseguir ajudar as pessoas para conseguir viabilizar a venda e organizar as coisas para poder justamente não passar pelo trauma, porque o negócio ali parece que é um pouco mais selvagem do que aqui no Brasil. Então, assim, é uma forma também, que vocês podem ver, de utilização de realidade virtual para poder treinar as pessoas, tá? Eu trouxe aqui algumas estatísticas também, vamos dar uma olhadinha aqui, do que acho que avançou, peraí, do que realmente aqui no Brasil as pessoas acreditam que se realmente a realidade estendida ela vai entrar ou não, né? Você vê que 86% dos entrevistados acreditam que realmente vai ajudar a reduzir a distância e a engajar não só as pessoas, os profissionais e os clientes. Então, é uma tendência, muitos investimentos em cima disso. E essas áreas, você vê que a gente entrevistou mais de 260 executivos, eles realmente acreditam que vai ser muito bom. Você vê que mais da metade acredita que vai ser muito bom para visualização de dados, né? Quase metade na questão do atendimento ao cliente, como desenvolver novos produtos, como trazer uma melhor experiência, né? Por exemplo, manutenção. Acho que tem um caso que eu trouxe ali, se não me engano, da Airbus, que é uma empresa que faz aviões, que ela faz manutenção das turbinas de aviões em cima disso. Tá? Então, tem vários casos que isso pode ser aplicado. Tá, ok? E os casos que eu trouxe são justamente esses aqui no slide, passando rapidinho. A BMW, por exemplo, ela tem feito e testado o uso de realidade estendida para justamente facilitar e fazer maior venda dos automóveis, entendendo como é que é o carro por dentro, por fora, motor, esse tipo de coisa. A GE fazendo toda a parte vamos dizer assim, com esses óculos inteligentes, quais são as instruções, como é que eu faço para acertar, em vez de ficar consultando manuais, então é muito mais eficiente. Uma empresa que é a Komatsu, que ela fabrica tratores e essas máquinas pesadas, como que ela faz o treinamento com isso. E a Airbus, que usa para fazer montagem de aeronaves com alta precisão, né? Então vocês veem que realmente é um tipo de utilização de tecnologia que ela já está existente. Talvez esse aqui demore um pouco mais do que a inteligência artificial, né? Por uma razão muito simples. A inteligência artificial ela já faz parte do nosso dia a dia, nos sites que a gente acessa, no celular, enquanto que nesse caso, às vezes, você precisa de um dispositivo para poder usar, né? Seja um celular, ou seja um óculos, uma máscara, né? Eu estava vendo um exemplo interessante. A Amazon está desenvolvendo espelhos que você pode estar olhando o espelho, testando a roupa e ela já projeta em você no espelho para você poder fazer o pedido da roupa. Porque eu acho que uma das dificuldades maiores é você ficar pedindo a roupa, não sabe se vai servir, se vai cair bem, né? Então você imagina o tipo de impacto que pode ter na indústria de moda, na indústria do varejo, né? Na indústria em geral. Então isso vai chegar, aos poucos já está sendo uma realidade para nós. Ok? Então, antes de partir para o próximo, alguma pergunta neste? Então, o pessoal está meio tímido. Muito compenetrados, estão tímidos ainda, a gente podem participar. Legal. Então, vamos lá. O próximo, veracidade de dados. Tá? Quando a gente fala de dados, é interessante porque, de verdade, o que está acontecendo hoje é uma guerra de dados no mundo. As empresas elas estão buscando ter o controle da informação e dos dados. E não é porque elas não têm os dados, é porque é tanto dado que fica difícil dela também analisar e conseguir tirar algum valor por trás desses dados. Mas aí tem uma componente, que é o primeiro capítulo, de inteligência artificial, que vai permitir, mesmo com a quantidade muito grande de dados que de algumas vezes são estruturados, porque a gente sabe de onde vem, e dados não estruturados, que são informações de vídeo, voz, arquivos genéricos, você conseguir organizar essas informações e de verdade conseguir tirar alguma conclusão, né? Então, acho que a tecnologia também ela vem para ajudar não só na questão vamos dizer assim, da inteligência artificial para você ter decisões tomadas por máquinas ou auxiliar as máquinas a tomar decisões e auxiliar assim consequentemente os humanos, mas também você conseguir, vamos dizer assim, mastigar, né, trabalhar este dado, minerar, que a gente fala, minerar estes dados que são muitas informações, né? E aí traz um desafio interessante. Como é que você pode fazer isso de forma confiável? Como é que você faz isso de forma que você
não seja tendencioso? Como é que você consegue olhar essa informação e ter certeza que ela está atualizada, né? Então, o desafio começa a ser não só em ter os dados, não só em utilizar a máquina e a tecnologia para interpretar os dados, mas realmente assegurar que eles são corretos, né? A gente fala que a maioria das empresas vai ter que criar, acho que um emprego que nem existe ainda hoje, que é o curador de dados. A pessoa que faz a curadoria dos dados, que interpreta, verifica, vê se o dado é válido, se não é. Então, tem novas profissões também surgindo, tá? Então, o que é essa veracidade dos dados, né? No fim, é como eu estava comentando, cada vez mais os dados são gerados exponencialmente, né? Você começa a usar ferramentas e tecnologias, né, de inteligência artificial, como Deep Learning, né, para você ter mais informações. E aí, quando você para e olha coisas como Internet das Coisas, né, a indústria X.0, né, a gente está falando de sensores, a gente está falando de ter mais dispositivos, cada vez mais distribuídos, pegando mais dados ainda, né? Então, a quantidade de dados ela vai crescendo cada vez mais. Acho que tinha uma estatística, uma informação interessante, que nos últimos 10 anos, a gente gerou mais informações de dados do que a história da humanidade inteira, né? Nos últimos 10 anos, a gente gerou mais informações do que, sei lá, 10 mil anos de história da humanidade. Então, você imagina que nos próximos 5 anos, a gente vai gerar 4 vezes mais do que a gente gerou nesses 10 anos. Então, a informação, ela realmente é um processo exponencial e o desafio está aí por trás de como você controla isso. E eu trouxe 3 historinhas aqui interessantes para você olhar, né, que tem a ver com essas 3 empresas. A primeira é uma empresa de medicina, na verdade, hospital, né? A segunda é uma empresa de aviação, chama United Airlines. E a terceira, acho que todo mundo conhece, é o Uber, né? A primeira história da de medicina é o seguinte, não sei se vocês sabiam, mas 20% das pessoas que vão falar com o médico mentem, né? Você vai lá, a pessoa mente, você tomou remédio? 20% mente, que se tomou, não tomou, se fez, não fez. Você fez, sei lá, seguiu o processo que eu falei, 20% vai falar que falou que fez, mas não fez, né? Então, eles estavam trabalhando com esses dados de vários diagnósticos desses pacientes e eles realmente se deram conta que o processo era muito efetivo e realmente eles começaram a identificar uma série de coisas, mas eles começaram a perceber que erravam 20% das vezes. E não conseguiam entender por que errava. E, na verdade, é porque a informação ela não era totalmente correta, porque as pessoas mentiam. O ser humano, por uma questão de vergonha, que seja, ou não se sente confortável na hora, omitia informações e não falava a verdade, tá? Esse é um lado da história do dado que não funciona direito. Por outro lado, também a gente fez foi feito um trabalho já, esse é um trabalho famoso, e que pegamos informações de raio-x de pulmão, né, de pessoas que têm câncer de pulmão, e era interessante porque os melhores médicos olhavam essas radiografias e acertavam 95% das vezes de que a pessoa estava com o início, né, de um problema no pulmão. E 95% é um número super alto. Quando a gente colocou essas informações na máquina, a máquina começou a identificar e dava 97%. Quer dizer, ela acertava mais que os médicos, né, pela interpretação das imagens, pelo histórico. Mas o mais legal não é isso, é quando você pegava essa informação dos médicos e os médicos olhando o que a máquina trazia de resultado, 99,9% das vezes eles acertavam, né? Então, é aquela história que eu falei da máquina poder empoderar, né, e transformar o humano no super-humano, né? Mas é muito importante você ter o quê? Você ter o dado correto, que é o caso, né, que eu estava dizendo aqui, que as pessoas mentem, então como é que você controla isso? A segunda história tem a ver com a United, que é essa empresa de aviação. Eles estavam fazendo um processo de entender as rotas dos aviões, por onde o avião passava, quantas pessoas tinham, como é que eu fazia a precificação das minhas rotas de acordo com o histórico de voos. E é interessante porque eles estavam fazendo isso, estavam precificando, e a gente conseguiu fazer uma análise e viu que eles estavam perdendo ao redor de $1 bilhão por ano, porque as informações estavam incorretas. Mas por quê? Eles estavam usando dados de mais de 10 anos. Então, quer dizer, era um dado que a gente fala que é um dado já caducado, um dado já velho, né? Então, eles estavam fazendo toda a projeção de preços e de rotas baseado em informações e fluxos de tráfego de pessoas que não eram mais
válidas, né? E aí a gente conseguiu olhar esse negócio e acertar esse processo e ficou mais eficiente. Então vocês veem que, nesse caso, não basta ter as informações estavam corretas, ao contrário do primeiro, mas elas eram velhas, né? Elas eram antigas. Então, por isso que eu falei que tem que saber fazer essa curadoria, tá? E tem a terceira história, que é a história do Uber, que é mais interessante porque é uma evolução dessa complexidade do que é ter o dado confiável. Porque não é só ter o dado confiável, você também tem que ter, vamos dizer assim, o seu algoritmo, o seu cálculo, a sua máquina, ela tem que ser confiável. E aqui é um caso real. Tinha um grupo de motoristas de Uber, isso aconteceu há alguns anos, numa cidade americana, uma cidadezinha. Eles chegavam próximo do horário do final do expediente do dia e todos os motoristas de Uber da região, tinham um grupo de WhatsApp, eles desligavam o aplicativo do Uber, né? E o que acontece quando você desliga o aplicativo do Uber? Tem menos motoristas, o preço do Uber sobe, aí eles ligavam o aplicativo, né? Então, por quê? Porque daí, obviamente, as pessoas chamavam, tinham que pagar um custo a mais. Então, vocês veem que este caso é um caso em que a informação está correta, a informação não é velha, mas os usuários, nesse caso, os motoristas, estavam fazendo uma manipulação do algoritmo para poder ganhar mais com as viagens, né? Então, vocês começam a ver como é complexo o processo de você manter a confiança. Porque o que acontece? No mundo digital, nessa transformação digital, eu falei da inteligência artificial como a representante das empresas, né? Eu falei da realidade estendida, você cada vez mais interagindo de forma separada. E aqui os dados. Se você não tem confiança, se o consumidor, as pessoas, nós perdemos a confiança nas empresas, a empresa ela acaba, né? Então é muito importante aqui o caso realmente se preocupar e a gente começar a formar profissionais que possam estar avaliando e trabalhando com essa questão da informação, do dado, e é uma tendência muito grande nos dias de hoje. Ok? Eu tenho um outro exemplo aqui, esse aqui eu vou falar um pouco mais rápido, porque eu já estou me estendendo aqui nos meus horários, mas vocês devem ter ouvido, na época que teve o Trump foi eleito, que o Facebook teve uma grande influência, porque ele acabou fazendo uma questão de fake news, né, de informações falsas. Mas, na verdade, independente do caso do Trump e do caso do Facebook, eu só queria ilustrar aqui, porque tinha uma empresa por trás, que ela conseguiu identificar padrões do ser humano utilizando o Facebook. Isso que é a parte interessante, né? Se não me engano, eu tenho os números aqui, eles classificaram as pessoas em 5 tipos de personalidades. Você tinha a pessoa que era mais aberta, uma pessoa que era mais consciente, outra pessoa que era mais extrovertida, agradável ou neurótico, né? E como que eles separavam isso? Eles pegaram 100 pessoas e, de acordo com os likes, com os joinhas, eles foram separando do que você dá de joinha nesse grupo de 5 pessoas. Então, eles mapearam o tipo de pessoa nesses 5 grupos, né? E aí, todo mundo que está no Facebook e clica, eles já sabem em qual dos 5 você cai. E dependendo do qual grupo que você cai, ele consegue te dar propagandas e coisas mais que você tem interesse, né? E todo mundo aqui usa esses aplicativos, sabe que vem lá as propagandas e sempre vem propaganda da mesma coisa, ou se você faz uma pesquisa, vem a propaganda. Em alguns casos você nem imagina como é que veio aquela propaganda se você nem clicou no Facebook, mas está lá a propaganda, porque é esse algoritmo que está por trás. E o interessante, só para ilustrar, eles dizem que se você tiver 100 joinhas lá, 100 likes, o Facebook te conhece melhor do que a sua família. Se você tiver 300 joinhas, o Facebook conhece você melhor do que o seu parceiro. Se você tiver 500 joinhas, ele conhece você melhor do que você mesmo, né? E eles fizeram um teste. Eles pegaram algumas pessoas, para quem tinha mais desses 500, e fizeram uma competição para saber quantos copos de cerveja essas pessoas iam tomar durante uma semana. E elas tinham que ir lá dizer e logar. E foi interessante porque ele acertou 95% das vezes que essas pessoas, da quantidade de vezes que essas pessoas tomavam cerveja. Então, tem todo um processo, tem todo um algoritmo, tem toda uma informação, tem todos os dados por trás, né? Eu acho que é legal essa história mais para vocês entenderem qual que é a importância, onde pode chegar, como é que a gente pode conhecer as pessoas e de verdade trabalhar com isso e tirar valor disso, né? Não por causa dos fake news que promoveram aí a campanha do Trump, mas para muitas outras coisas que a gente pode usar de forma interessante. Ok? Então, vamos lá. Opa. Da pesquisa que a gente fez, 78% dos brasileiros concordam que realmente os dados estão sendo utilizados de cada vez mais
de forma, vamos dizer assim, sem precedentes, né, para se tomar decisões no dia a dia. E 54% concordam que muitos ainda não investiram essa, vamos dizer assim, esse esforço, ou essa mudança que precisa ser feita para se adaptar para essa quantidade de dados. Então vamos lá. Alguns casos muito rápidos aqui. Acho que todo mundo aqui, ou todo mundo não, mas todo mundo já viu pelo menos essas pulseiras que marcam passos e coisas do gênero. Tinha uma promoção, esse Fitbit fez uma promoção para as pessoas que pudessem andar mais, ia ganhar desconto na compra de coisas. E teve gente que começou a colocar a pulseirinha no ventilador. E aí o ventilador ficava girando e aí ficava contando os passos, né? Então você vê, é um tipo de manipulação do algoritmo para poder ganhar vantagem. Aí tem outros casos da Siemens, da Reuters, que também começavam a mudar isso para usar dados do Twitter. E o da Amazon, que eu acho que é o mais interessante, porque tinha muita gente que estava anunciando produtos na Amazon e ela colocava outras pessoas pagas para fazer bons reviews, boas revisões do produto. E aí enganar o consumidor dizendo que era, né? Então, mais uma vez, a pessoa ou as pessoas tentando de forma maliciosa alterar, né, as máquinas para poder sair na lista de top recomendações e coisas do gênero. Tá? Então, veracidade dos dados é um assunto super sério, um assunto super assim, atual. Com certeza tem muito para ser feito, não só no Brasil, mas pelas empresas também. E vai ter muita oportunidade de trabalho nos próximos anos. Como estamos aí, Mayara? Então, a grande dúvida dos nossos alunos aqui é como fazer parte desse mercado, como se preparar para esse mercado, para usar a tecnologia como aliada e não esse receio de que a tecnologia vai engolir eles. Perfeito. Tem um debate muito grande, realmente tem uma facção, vamos dizer assim, que pensa que realmente as máquinas vão vir e vão acabar com todos os empregos, né? E tem uma outra facção que diz, não, as máquinas estão aqui para justamente dar mais oportunidades e realmente melhorar a nossa vida, né? Eu acho que, de fato, você pode, de forma muito fácil, cair de um lado ou do outro, né? Então tem que tomar muito cuidado em relação a como que a gente consegue se preparar para isso. A preparação, hoje em dia, é um grande desafio, porque não existem, talvez pela novidade, pela tecnologia que vai surgindo, pelas coisas que vão aparecendo, não existe um caminho, não existe algo estruturado que a gente diz e fala assim, ó, estude isso que você vai aprender e vai fazer, né? Então, eu acho que está muito mais desenvolver essas capacidades analíticas, essas capacidades de você trabalhar com o que a gente fala das qualidades mais soft, né? Das qualidades não tanto, vamos dizer assim, os skills que são mais fixos, os skills que são mais variáveis, para você poder justamente ter esse jogo de cintura. Acho que o jogo de cintura é uma parte, curiosidade é outra, né? Estar antenado é muito importante nos dias de hoje. E, obviamente, existem cada vez mais, vai surgindo alguns cursos de especialização que você pode fazer para poder aprender um pouco mais, né? E como eu vindo de administração, vindo de um curso de humanas e sendo apaixonado por tecnologia, na verdade, o que faz a diferença é eu estar sempre lendo, aprendendo, disposto a entender, né, saber os movimentos. E eu também não sou um tecnólogo que sabe dos detalhes. Já codifiquei na minha vida, mas eu não codifico mais. Então, não sou um cara que vai ficar lá, botando a mão vamos dizer assim, na massa, fazendo. Mas, assim, ter a curiosidade de entender, estar por dentro, faz parte desse conjunto de skills que tem muito mais a ver com a sua forma de atuar e realmente se preparar para o mercado do que se preocupar com questões muito técnicas, skills muito, vamos dizer assim, fixos, né? Você tem que ser um pouco mais variável nesse sentido. Não só seguir, né, o que tem no currículo, mas tentar também... Exatamente, ao redor, complementar, né? Isso. Acho que o segredo está na complementariedade, né? E você conseguir saber trabalhar esses outros skills, esses outros conhecimentos. Paulo, e você mostrou também para a gente os números ali do Brasil, mas o que o Brasil pode fazer para, né, deixar de ser um pouco tímido nesses investimentos e mudar ali a situação um pouco no panorama desses investimentos em tecnologia? É interessante, porque depois da crise de 2008, que foi a crise, vamos dizer assim, americana, né, da bolha imobiliária, a verdade é que sobrou-se, ou está sobrado muito capital no mundo, porque os países emergentes como o Brasil, Rússia, os outros países começaram a diminuir a velocidade e começou a sobrar capital. Não tem aonde os grandes fundos de investimento colocar seu dinheiro. E aí você vê um movimento ao redor do mundo da quantidade de startups, né, que estão surgindo. Eu tive a oportunidade de conhecer também Israel. É incrível a quantidade de startups que estão surgindo, a quantidade de dinheiro sendo investido
nessas empresas que estão explorando essas novas tecnologias, né, para poder trazer coisas diferentes. E no Brasil, que é a sua pergunta, né, o Brasil, na verdade, tem investido sim também. Vocês podem ver que grandes bancos no Brasil têm a sua própria incubadora, né, em alguns casos. Várias empresas estão investindo em ter suas áreas de inovação cada vez mais. E eu acho que existe um caminho e uma vontade de fazer isso. Então, a segunda, talvez uma resposta para a primeira pergunta até, é como se conectar nesse ecossistema. Né? Como é que vocês podem aprender mais e entender o que está sendo feito, pensado? Existem vários eventos que acontecem nessas incubadoras que vocês podem assistir para poder se atualizar e saber para onde está indo. Muita gente recrutando, né, procurando talentos e pessoas interessadas nisso. Né? E a vantagem, gente, é que a tecnologia é nova, não tem nenhum expert também. Então, assim, tem muita oportunidade de você também aprender. Tá? Eu acho, só para fechar esse tema, tem um lado que as empresas e o Brasil podem melhorar, que é a questão da colaboração. Né? Ainda existe muito as empresas querendo trabalhar e resolver dentro de casa. Né? E cada vez mais, pela minha experiência, é notório, é muito claro isso, ver que realmente as empresas que têm se associado com essas startups, com essas empresas de tecnologia, na colaboração o resultado e a velocidade é mais rápida. Né? Porque às vezes você desenvolver dentro de casa vai envolver muito investimento, muito tempo, é difícil manter os profissionais motivados porque você faz aquele projeto e depois você termina. Enquanto que você se alia com outra empresa especializada, essa empresa pode dar mais prosseguimento, ela pode fazer isso com outras empresas. Então o segredo está no ecossistema, está na integração. Que eu acho que é um link já para a minha próximo capítulo, que é a empresa sem atrito. Tá? Então, se você avançar aqui, vamos para o próximo slide. O que é essa empresa sem atrito? São empresas que a gente fala, na verdade, é um negócio de plataforma. Né? São empresas que são criadas para justamente trabalhar de uma forma colaborativa, né? E tirar o máximo de proveito dessas tecnologias que existem. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando você pega, por exemplo, tem uma propaganda não, tem um aplicativo da Tommy Hilfiger, que é uma empresa que faz roupas, né? Uma empresa americana, que ela fez uma associação com o Snapchat. Né? Então, se você está na rua e você bate foto de pessoas que estão com a roupa da Tommy Hilfiger, na hora aparece que a roupa é da Tommy Hilfiger, com inteligência artificial, identifica que aquela roupa é da linha da Tommy Hilfiger, aparece o preço, aparece o tamanho mais indicado para você. Quer dizer, ela fez toda uma conexão de uma empresa de fotos, né, com uma empresa que vende roupas, para poder trazer uma experiência diferenciada para o cliente, para o usuário final. Né? Então, quando a gente fala de empresa sem atrito, é essa capacidade que as empresas vão ter que ter no futuro de conseguir se conectar, de conseguir trabalhar de forma colaborativa com outras empresas. Né? Como é que você consegue trabalhar? Parece fácil de falar, mas para as empresas que não nasceram de uma forma digital, as empresas tradicionais, elas têm sistemas, computadores, elas têm um legado que ela precisa abrir. Ele não foi desenhado para isso. Ele foi desenhado para ficar dentro de casa. Né? E a realidade é que o mundo ele é aberto, né? Ele é conectado. Então, como é que você consegue destravar isso? E aí surgem novas tecnologias. Né? Vamos avançar um aqui. Eu trouxe até aqui o exemplo de tecnologias como blockchain. Vamos olhar aqui para o slide. Microserviços, né? Que permitem essas empresas, vamos dizer assim, abrir os seus sistemas para trabalhar nesse mundo compartilhado, vamos dizer assim. Tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui, o que eu imagino de futuro. Tá? Então, assim, quando você pega, por exemplo, imagina, eu tenho uma filha, ela tem já 18 anos, eu fui perguntar para ela se ela gostaria de ter um carro, para a gente ver se entra num consórcio para comprar um carro, e ela virou para mim e falou assim, não quero carro, né? Eu prefiro andar de Uber. Né? Ou então, o que ela me falou foi o seguinte, não, peraí, então eu não vou usar o carro sozinha, será que eu não consigo comprar um carro, eu e minhas 3 amigas, para a gente compartilhar o carro? Né? Então, eu falei, pode ser um conceito interessante. Se esse carro fosse autônomo, vamos pensar daqui 10 anos, se esse carro fosse autônomo, as 4 compram um carro, o carro é autônomo, de manhã passa na casa de cada uma e larga cada uma delas no trabalho. Aí depois que largou as meninas no trabalho, ele pode ir para um posto de eletricidade e recarregar, automático. Depois que recarregou, ele pode servir de Uber, porque ele não está usando, não vai ficar no estacionamento. E ele serve de Uber e depois, no final do dia, busca elas e vai embora.
processo super assim, talvez futurístico, mas só para vocês entenderem a complexidade do que é uma economia compartilhada, né? Quem pagou quanto por cada pedaço do carro? Será que um pagou 50%, outro pagou 25%, outro pagou 10%, sei lá, cada um pagou um pedaço? Quando eu uso o carro, quem mora mais longe, como é que eu pago a recarga da eletricidade? Quem paga mais, quem paga menos? Quando eu recebo dinheiro do Uber, lá do serviço, como é que eu distribuo esse dinheiro entre todos, né? Hoje não existe sistema e tecnologia que resolva esse tipo de problema, né? E vai ser uma realidade no futuro, porque já existe isso com o Uber, vai existir com o Airbnb, né? Como é que você tem um apartamento que é compartilhado e você quer alugar o apartamento. Então, esse tipo é um exemplo desse tipo de dificuldade do que vai ser o mundo em termos de economia compartilhada, que cada vez mais vai exigir essa conexão e essa colaboração entre diferentes empresas para poder fazer o pagamento, fazer o recebimento, no caso do Airbnb, liberar o apartamento, receber o dinheiro, contratar uma empresa para fazer a limpeza, e assim, né, uma empresa que faça a limpeza e depois entregue para o próximo inquilino e assim por diante. Então, tem vários desafios desse modelo de economia compartilhada. Tá? Então, vamos avançar mais um aqui. E as pessoas que nós entrevistamos, né, você vê que 86% dos brasileiros entendem que essa tecnologia, que a gente chama de microserviços, né, que permite integrar esses ecossistemas, né, com esses parceiros, são super críticos. Tá? Eu estou tentando não ser muito técnico aqui, porque é uma tecnologia que permite isso. 77% dos brasileiros, né, concordam que realmente o blockchain, né, que vocês devem ter ouvido falar, né, de blockchain, e contratos inteligentes são críticos para essas empresas para viabilizar o que a gente chama desses contratos inteligentes. Ok? Então vamos lá. E a gente vê alguns casos aqui, por uma questão de tempo eu vou passar um pouco mais rápido, mas a gente tem vários casos que nós usamos tecnologias novas para justamente identificar, por exemplo, esse primeiro caso, usamos o blockchain para identificar aquela questão dos refugiados, de onde eles vêm, para onde eles estão indo, porque eles não carregam os documentos, como é que você consegue resolver esse problema, enviar dinheiro para quem trabalha num país, em outro país. Tem várias soluções que estão surgindo para esse novo momento que a gente está vivendo no mundo. Ok? Então vamos lá. Antes das perguntas, vamos só terminar este e a gente faz uma no final, senão a gente vai ficar muito em cima. Então, o próximo é internet do pensamento. O que é a internet do pensamento, né? Na verdade, o que está acontecendo hoje é que existe um movimento nos últimos anos que é pegar tudo o que existe de tecnologia e soluções e jogar para a nuvem, né? De uma forma ou de outra, a nuvem tem sido uma forma de viabilizar as empresas a simplificar a sua infraestrutura, a dar mais agilidade. Então, pegar o que existe hoje e jogar para a nuvem. Por outro lado, o que está acontecendo é que a capacidade de processamento e os dispositivos estão cada vez ficando mais potentes. Então, os celulares estão ficando mais potentes. Dispositivos, por exemplo, esse que controla aqui os slides ficam mais potentes. Você começa a ter muito mais capacidade de processar informação, sensores para pegar a informação estão cada vez mais potentes. Então, a tendência, essa última tendência, tem muito a ver em jogar o processamento, essa inteligência para as pontas. Tá? Trabalhar no limite, né, digo assim, do processamento. Então, isso vai trazer muitas outras oportunidades. Tá? Então, se a gente olhar aqui no slide, quando a gente fala dessa internet do pensamento, é que cada vez mais a tendência, né, é que você tenha que integrar essas ferramentas, que são ferramentas cada vez mais inteligentes, equilibrar essa questão da centralização da nuvem versus descentralizar, que é o cloud versus edge, né, aponta as extremidades, e realmente alavancar essa possibilidade, essa oferta que existe de hardware ou de soluções que são cada vez mais customizadas, né? Você vê, um exemplo bom disso por exemplo, os drones. Cada vez mais drones que são inteligentes, eles são cada vez menores, eles estão cada vez mais baratos, e são peças de hardware que já existem, que eles compõem e lançam um novo produto, tá? Cada vez mais. Um exemplo muito legal, acho que eu tenho aqui, até antes de passar por exemplo, só pegando aqui a estatística, 82% dos brasileiros entrevistados realmente entendem que essas informações em tempo real vai ter um novo significado, né? Porque as máquinas vão estar na ponta e você vai poder tomar ações muito mais rápidas. E 85% dos brasileiros também concordam que essas empresas vão ter que balancear entre o que está centralizado versus o que está distribuído para dar essa agilidade, né? E você dá essa inteligência em todos os lugares. Mas eu queria só aproveitar aqui e falar dos casos, e um caso específico, que esse primeiro chama Neuropace.
É um dispositivo que foi criado, ele é muito interessante, porque é um dispositivo que foi criado que ele vai aqui é um implante que vai debaixo da pele, aqui no cérebro, que ele fica identificando o seu comportamento cerebral, para saber as ondas, né? E dependendo do seu padrão de ondas, o que está acontecendo, ele sabe se você vai ter alguma reação, algum colapso, alguma coisa. E ele faz uma descarga, né, para poder justamente evitar esse tipo de coisa. Ele tem uma eficiência de 98% das vezes e tem ajudado muito as pessoas. Então, qual que é o processo, só para vocês entenderem por trás? Então, primeiro que é um dispositivo que está desconectado, né? Ele está ali capturando informações, tem uma certa inteligência. Em algum momento do dia, ele de forma sem fio, ele comunica com o computador e manda essas informações para a nuvem. Lá, eles pegam informações do mundo inteiro de vários pacientes, combinam essa informação para saber qual é o padrão que pode ter de ataques desses problemas e mandam de volta para o dispositivo e ele fica cada vez mais inteligente para achar esses padrões. E o dispositivo, ele atua de forma desconectada, né? Então, esse é um exemplo do que eu estou querendo dizer em relação ao processamento centralizado versus distribuído, né? Você imagina toda a questão dos carros autônomos, toda a questão da automação em geral, cada vez isso vai ser mais evidente, mais presente no nosso dia a dia. Tá ok? Então, para finalizar, são 5 tendências. Tá? O link da pesquisa está aí na tela, vocês podem anotar e depois acessar. Tem já do ano passado, desse ano, do ano que vem já está lá também disponível. É bom vocês darem uma olhada, dá para estudar, dá para vocês entenderem, dá para vocês terem uma ideia para onde o mundo está indo, acho que vai ajudar bastante vocês. O momento é muito oportuno, porque realmente é um momento de transformação. Eu acredito que o Brasil agora também é um momento de retomada, né? Então, acho que é o momento ideal, porque as empresas vão precisar desse novo contingente de pessoas especializadas com esse conhecimento e vocês, acho que estão na melhor situação, no melhor momento, vamos dizer assim, da história da humanidade para tomar vantagem disso. Tá? Então, eu realmente acredito nisso e eu espero que tenha conseguido inspirar, né, e desafiar um pouco vocês em relação à forma de pensar e o que vai ser o futuro. Tá ok? Obrigado. Bom, com certeza, né? Conseguiu, Paulo. Acho que a questão ficou um pouco em relação às empresas. Como deixar de ser um pouco mais burocrático e entrar nesse mundo compartilhado, que é uma visão que muitas empresas ainda não conseguem ter, né, de não dividir o que elas têm, como você comentou. A gente tem feito... é interessante porque eu trabalho com tecnologia, falo sobre tendências e inovação, mas metade do meu assunto, quando eu falo com as empresas, os diretores, os executivos das empresas, é sobre a transformação cultural, né? No fim, a transformação digital ela tem muito mais a ver com a transformação das pessoas, da organização e como ela tem que trabalhar, do que a aplicação da tecnologia. Tá? Por isso que, quando vocês fizeram uma pergunta sobre o que eu tenho que aprender, eu acho que a gente deveria estar muito mais preocupado como é que eu trabalho nesse novo modelo, como é que eu estou aberto a vivenciar e experimentar, né? Como é que eu posso fazer um processo em que eu me associo e aprendo continuamente, do que algo em que eu fico fixo numa empresa ou num departamento e faço só aquilo, eu tenho que resolver o problema sozinho, versus eu peço ajuda, eu tenho uma rede de pessoas, eu não trabalho só no departamento, eu trabalho em outras áreas, eu trabalho de uma forma mais ágil, eu trabalho de uma forma orientada a uma entrega específica e não a um produto, orientado à experiência do meu cliente, do meu usuário, do meu consumidor, que seja, e não orientado ao que eu quero vender e ao que eu quero oferecer de soluções, né? Então, a mudança ela acaba sendo muito mais cultural na forma de trabalho, na forma de colaborar, do que efetivamente tecnológica. Claro, tecnológica é legal, porque você aprende e vai surgindo coisas novas, mas esse desafio das pessoas, das organizações, está no meio do caminho. Assim, não tem uma resposta do tipo, olha, você vai encontrar organizações completamente prontas. Muito pelo contrário, todas elas estão tentando aprender. Tá? Então, é um bom momento para também entrar no mercado de trabalho e aprender essa forma nova de trabalhar. Perfeito. E que recado final que você deixa para os nossos alunos e também acho que para os docentes ajudarem esses alunos nessa preparação para esse mundo, né, líquido que líquido é uma palavra, não consegue acompanhar. Você pegou bem. Acho que é um mundo, a gente fala que realmente é líquido porque ele rapidamente ele se molda com a situação e esse é o desafio, né? Porque ele vai dependendo do que acontece, ele vai mudando. Eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é realmente abrir um pouco
a mente, abrir um pouco, baixar um pouco as barreiras para o que do que são essas novas tecnologias. Eu vejo muita gente aí no mercado de trabalho que olha, fala de tecnologia e fala, não, esse negócio não é para mim, é muito complicado, não consigo entender. A verdade é que é tudo novo para muita gente. É claro que existem as pessoas mais técnicas, mas conceitualmente você entender o impacto dessas tecnologias no seu dia a dia, ou na empresa, ou seja no dia a dia do seu trabalho, ou também no dia a dia do seu consumidor, das pessoas com quem você trabalha, eu acho que isso é importante, né? Então, essa é a primeira coisa. Segundo, desenvolver o que eu chamei dos soft skills, que é essa parte da colaboração, saber trabalhar em equipe, saber trabalhar com outros, saber admitir a falha, né? A gente tem uma cultura em geral, não só no Brasil, mas em geral no ambiente corporativo, de que a gente não pode errar. Você tem que fazer, você tem que entregar, tem que fazer tudo certo, não pode errar. E eu acho que o modelo novo não é assim. O modelo novo é, deixa eu experimentar, em vez de fazer algo grande, deixa eu fazer algo um pouco mais concentrado e deixa eu ver se dá certo. Se não der, eu tento outra coisa. As startups trabalham assim. Eu vou atento, eles falam que pivotam. Pivota para uma outra coisa, tenta outra coisa. E as empresas estão aprendendo a fazer isso. E eu acho que no dia a dia, mesmo na forma de ensinar e fazer também, tinha que ser um processo mais dinâmico, mais interativo. Eu acho que isso já pode ser criado, esse modelo de trabalho, de interação. Acho que pode ser um negócio de diferencial para vocês. Como você falou, é para eles olharem mais como uma oportunidade do que como um desafio ou algo que possa atrapalhar eles. Até porque deixa o trabalho um pouco mais dinâmico, né? Perfeito. Acho que, de novo, como eu tenho comentado, o momento é agora. Esse negócio de transformação digital, celulares, a facilidade da tecnologia, não existe na história da humanidade. A gente fala que é a quarta revolução industrial justamente por causa disso. Essa combinação de fatores, essa disponibilidade de capital, essa vontade que as empresas, não é nem vontade, né? Essa pressão que elas estão sofrendo, porque nós, consumidores, estamos exigindo, né, essa mudança. Você vê a indústria financeira muito pressionada, você vê novos bancos digitais surgindo, os antigos preocupados como é que eles fazem para se adaptar e acelerar esse processo. Isso vai acontecer para todas as indústrias e eu acho que é essa a parte mais legal. Vocês vão participar e entrar nesse ambiente de trabalho, nesse modelo que todas estão investindo nesse momento. Perfeito, obrigado pela sua presença, Paulo. Paulo. Prazer, muito obrigado. Bom, e vocês, obrigado por nos acompanharem. Nós ficamos por aqui, até a próxima. Tchau!